Muito bem, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, sejam bem-vindos aqui. Eu sou a doutora Janete Clívia, médica empreendedora, e ajudo médicos a alavancarem suas carreiras também, faturarem até 3 vezes mais em 6 meses. E hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como você pode parar de vender horas, como você pode alavancar o seu negócio através de uma estruturação mais bem definida. Vamos conversar sobre como o médico pode parar de vender horas, como a gente vai parar de contar essa... Aliás, quando o médico não vende hora, vende plantão, né? Quando eu dava plantão, tem uma época da nossa vida que a gente conta o que a gente vai comprar por plantões que a gente vai dar. Isso é muito engraçado, porque quando a gente queria comprar alguma coisa, isso vale 3 plantões. Isso vale 2 plantões. E aí, você nada mais do que também está vendendo horas, porque um plantão em média de 12 horas, né? E a gente acaba trabalhando muito mais do que muitos outros trabalhadores de diversas outras áreas, porque um trabalhador normal trabalha em média 8 horas por dia. E o médico normalmente trabalha entre 12 a 14 horas por dia. Então, só por isso a gente já tem uma carga de trabalho muito maior. E detalhe, com uma responsabilidade triplicada e com um nível de estresse muito alto, né? Tendo que lidar com problemas, com complicações, com a saúde, com a vida do ser humano, que é algo tão especial e algo tão importante, né? Então, quando a gente pensa o quanto a gente trabalha e a quantidade de tempo que a gente trabalha, durante esse período a gente vê o nível de estresse que o médico se expõe. E hoje já tem várias estatísticas, imagino que vocês já tenham visto em algum lugar, o quanto está tendo casos de médicos, né, que por níveis elevados de estresse acabam tendo vários problemas cardiovasculares, inclusive infartos. Então, o índice, por exemplo, de médicos, foi feito um estudo há pouco tempo em São Paulo, que o índice de médicos e principalmente de médicas em São Paulo, em média de 50 anos de idade, ela está muito maior do que a população geral para infarto. Ou seja, médicas, mulheres que têm em média de 50 anos por aí, elas infartam muito mais do que outras pessoas, mulheres de 50 anos, que são profissionais de outras áreas. Então isso é um dado muito preocupante para a gente como médico, isso é um dado que a gente precisa avaliar e olhar com muito cautela, com muito carinho, né? O que está acontecendo com a nossa classe médica? O que está acontecendo com os nossos profissionais médicos para elevar dessa forma o nível de estresse, a ponto de estar diminuindo a qualidade de vida e também o tempo de vida dessas pessoas, né? Desses médicos que estão ali trabalhando dia a dia, 16, 14 horas por dia, 12 horas por dia, enfim. Então isso é extremamente preocupante. A gente precisa pensar nisso para que a gente não fique vendendo horas, vendendo plantões, né? Boa noite, minha pneumologista, seja bem-vindo também, Carlos, Arthur, Hidalgo, Camila, sejam bem-vindos todos. Muito bom. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Quando a gente trabalha nesse ritmo, né, acelerado de plantões, de ficar ali 12, 16 horas trabalhando, a gente não consegue escalar muito o nosso negócio nisso. A gente não consegue alavancar muito o nosso negócio nisso. E o médico ele tem esse problema, aliás, como grande parte dos profissionais liberais como um todo. A gente tem horas no dia. E no nosso caso, onde a gente atende pacientes no consultório, por exemplo, né? Onde a gente não consegue atender 2 pacientes no mesmo tempo. A gente só consegue atender 1 paciente por vez. E quando a gente só consegue atender 1 paciente por vez, a nossa hora, ela se torna muito valiosa. Ela se torna muito preciosa. O nosso tempo se torna precioso. Só que a grande maioria dos médicos não consegue dar valor a esse tempo. E acaba cobrando um valor de consulta muito vil para esse tempo que ele tem. Se ele conseguir entender que tudo que ele estudou na vida, todo o tempo que ele se dedicou e se dedica ainda até hoje, porque eu tenho certeza que assim como eu, vocês também estudam até hoje, né? E muitas vezes a gente ainda chega em casa do trabalho, de um dia exaustivo de consultório, de cirurgia, a gente ainda vai ler, trabalhos, a gente vai ler livro, a gente vai estudar, a gente vai conhecer sobre um caso diferente que apareceu no consultório, a gente vai voltar ali para as nossas raízes, né, para a base, que são os livros, para que a gente conheça um pouco mais, porque a medicina ela é muito dinâmica.
E aí, de repente, você vê um caso que você já não vê há algum tempo. Você vê um caso que você precisa estudar um pouco mais. Então, as suas horas de trabalho, elas não terminam no consultório. Elas duram ainda ao longo do dia muito tempo. Por isso, esse estresse tão exaustivo da classe médica. Por isso que as pessoas estão cada vez mais cansadas, né? Então, a gente precisa entender que essa nossa hora, onde a gente está ali no consultório, por tudo que a gente estudou, por tudo que a gente passou, pela faculdade, pela residência, pelas noites de sono que a gente perdeu, essa hora ela vale muito. Ela vale muito. E como passar esse valor para o paciente? Isso é o que a gente precisa aprender mais. Como a gente conseguir gerar um valor suficiente para que o paciente entenda que todas aquelas suas horas de dedicação e estudo, elas estão expostas ali, no momento da sua consulta. E que por isso ela deve ser bem paga e bem remunerada. E que é difícil você conseguir ter um faturamento razoável para uma classe médica, para tudo que você estudou, trabalhando apenas com planos de saúde. Então, como parar de você vender horas? Como você conseguir parar de vender horas? Através de uma escalabilidade possível no seu negócio. E o seu negócio é o seu consultório. Nós somos profissionais liberais, mas nós temos um negócio ali. Nós vivemos daquilo. Nós tiramos o faturamento daquilo, nós sustentamos a nossa família daquilo ali. Então, como escalar esse negócio? Para algumas profissões, para algumas especialidades é mais possível, para outras nem tanto. Mas para aquelas que é possível escalar, conseguir atender mais pacientes ao mesmo tempo, e como você consegue fazer isso? Por exemplo, se você tiver uma possibilidade de você ter algum tipo de exame na sua clínica. Se você é um cardiologista, por exemplo, você consegue agregar ali na sua clínica exames de imagem, eletrocardiogramas, alguns exames de imagem que você consiga cobrar mais, obviamente, né? Porque você vai precisar desses exames, obviamente. Faz parte da sua análise clínica esses exames, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, um teste ergométrico. Normalmente, uma grande maioria dos cardiologistas pedem esses exames. Então, por que você vai pedir esse exame para o paciente fazer em outro lugar? E aí é abrir a sua cabeça para você ter essa mentalidade empreendedora de trazer esses exames para a sua clínica. Ah, Janete, mas o investimento é alto. Talvez seja, mas você tem que avaliar o retorno. E muitas vezes o retorno dessas máquinas, dessas tecnologias, elas vêm rápido. E eu digo isso com muito conhecimento de causa, porque eu tenho tecnologia na minha clínica. Não tecnologia de exame, mas tecnologia de tratamento. Eu tenho laser na clínica. E eu também tive esse medo. Eu tive muito esse medo. Meu primeiro laser que eu comprei custou 250 mil. Eu morria de medo de não conseguir pagar. Eu ficava noite sem dormir. E surpreendentemente, não foi tão difícil assim. Porque a máquina ela realmente gera um faturamento diferenciado para você. Ela te traz outros pacientes. E assim sucessivamente. Da mesma forma, o exame também penso que não é tão diferente. A gente tem medo de investir, sim, a gente tem medo de investir numa máquina dessa, né, que é um custo muito alto. Mas quando você pensa que você está investindo num ativo, e aí eu vou dizer para vocês a minha experiência. Ao longo da minha formação, né, depois que eu terminei minha formação e que eu voltei para Belém, que quem sabe da minha história aqui sabe que eu comecei do zero aqui, né, eu não tinha absolutamente nada, eu não tinha emprego, eu não tinha nada. O meu primeiro investimento foi justamente comprar uma tecnologia dessa. Eu não tinha nada. Eu não dormia quando eu inventei comprar essa máquina. E eu digo, agora eu tenho que botar essa máquina para rodar. Agora eu tô lascada, eu tenho que pagar. E aí eu paguei suaves prestações, já perdi de vista. Mas o fato é que ela começou a se pagar, ela começou a andar, ela começou a me trazer pacientes. E assim, imagino que para exames não seja diferente também. A gente consegue, através, né, de um fluxo maior, conseguir mais pacientes. E o fato é que ela não só se paga, como ela acaba te trazendo mais pacientes, sim. E aí, quando o jogo vira, exatamente nesse momento, quando o jogo vira, é quando você começa a parar só de vender horas de trabalho. É quando você consegue fazer a máquina trabalhar por você. E se você tem uma pessoa, um técnico que pode manipular essa máquina, né? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui na cardiologia, de alguém que vai fazer esse eletrocardiograma, ou de um outro colega que vai trabalhar nesse ecocardiograma. Então, se você tem alguém que vai te ajudar, obviamente, esse dinheiro que vai entrar, ele não vai depender única e exclusivamente da sua força de trabalho,
das suas horas de trabalho. E aí o negócio começa a ficar mais interessante. Porque além dos seus rendimentos, você vai ter um rendimento extra. E aí, por que eu investi, por exemplo, em máquinas? Aí agora eu vou dar a minha opinião para vocês. Eu vejo vários colegas médicos investindo em salas de consultório. Nada de errado com isso, tá, gente? São apenas posicionamentos diferentes. Investindo em clínicas, compra um terreno para fazer uma clínica, compra uma sala de consultório para fazer um consultório. E aí você paralisa ali um determinado ativo de valor num negócio, num imóvel fixo, num passivo. Porque aquilo não é um ativo, aquilo não está te trazendo dinheiro de volta. Aquilo só vai... Ah, Janete, mas é um investimento. Olha, nem sempre. Aquilo só vai te dar algum retorno se no dia que você vender. Até lá ele é um passivo. É um dinheiro que está preso. Se você quiser vender amanhã, se você precisar de dinheiro de amanhã, você não consegue vender esse imóvel amanhã e pegar dinheiro. Então ele é um passivo. Ah, mas lá na frente ele vai valorizar. Nem sempre. Eu digo para vocês que, principalmente em prédios comerciais, muitas vezes, esses prédios eles vão ficando mais obsoletos, vão chegando cada vez mais prédios modernos e os prédios comerciais vão ficando mais antigos. E aí, quando você já quer repassar essa sala, você quer vender a sala, ela já perdeu o valor que você comprou lá atrás. Então, muito cuidado se você quer investir em imóvel do seu consultório. Se você tem esse dinheiro guardado, bota a sua cabeça para pensar dentro da sua especialidade e vê o que você pode comprar que vai te trazer dinheiro, que vai te trazer retorno. E não aquilo que você vai investir que vai ficar lá parado. Porque dessa forma você consegue parar de vender horas de trabalho. Dessa forma você consegue realmente investir em algo que vai te trazer dinheiro dentro da tua profissão. E aí lá na frente, quando você tiver sobrando mais dinheiro, que você tiver crescido mais, aí você pode pensar em comprar uma sala, uma clínica, uma casa, enfim, um terreno. Mas lembrando sempre que isso é um passivo. Ah, Janete, então vale mais a pena você alugar do que você comprar? Olha, se você analisar com cabeça de gestor, sim. Mesmo que você faça um investimento para reformar essa sala, sim. Porque você não fica com o dinheiro parado ali. 200, 500, 600 mil, enfim. Dependendo de quanto foi o seu imóvel, 1 milhão que seja. Imagina todo esse dinheiro parado lá, o quanto você poderia investir no seu negócio. Em exames, em salas para colocar outros colegas para trabalhar com você ou para você. Em outros profissionais que poderiam te ajudar. Então, sempre pensar nessa ideia da possibilidade de escalabilidade, que eu acho que o grande problema nosso, como profissionais liberais que somos, é depender da nossa força de trabalho única e exclusivamente, da nossa hora de trabalhada. Porque vai chegar num nível que você não consegue alavancar. Porque o dia continua tendo as mesmas 24 horas. Concordam? O dia não passa a ter 25 horas, ele continua tendo as mesmas 24 horas. E você consegue, humanamente, apenas trabalhar em torno de 12 a 14 horas, né? Então, se você só consegue trabalhar esse período, né, humanamente falando, para você não ficar completamente estafado, e isso já é uma carga horária estendida, se você conseguir colocar algo a mais para trabalhar com você ou para você ao longo dessas mesmas horas, você consegue dobrar, triplicar, quadruplicar o seu faturamento. Coisa que você não vai conseguir sozinho. Se você atender de 1 a 1 no consultório, né, um paciente após o outro, você não consegue aumentar. Você pode ter agenda lotada. Janete, hoje o que eu quero é lotar a minha agenda. Eu até consigo te ajudar muito a lotar a sua agenda. Mas vai chegar um patamar de faturamento que você não consegue passar dali. Não consegue. Apenas que você, obviamente, aumente o valor da sua consulta. Tudo isso a gente trabalha muito aqui também no canal, né? Também tem essa possibilidade, mas ainda assim vai chegar no momento que você dificilmente consegue ultrapassar um patamar de faturamento de 50 mil, de 80, de 100 mil, enfim. Dependendo do valor da sua consulta e do ticket que você atende. Mas o fato é que vai chegar no momento em que aquilo estagna, se só depender da sua força de trabalho. Agora, se você começar a pensar na possibilidade de investimento, onde você consegue escalar esse negócio de alguma forma, através de alguma tecnologia, através de alguma máquina, através de máquinas de exame,
através de uma clínica onde outros colegas podem trabalhar também junto com você e de repente até diminuir custos, né? Isso também faz com que de alguma forma, apesar de você não ter escalabilidade, mas isso diminuindo os custos, você fica menos escravo de estar trabalhando tantas horas por dia. Porque o que acontece com a gente quando a gente tem algum problema de saúde, por exemplo, licença maternidade, ou quando a gente adoece e precisa se afastar? O rendimento cai, o rendimento desaba, porque só depende da gente, só depende da nossa hora de trabalho. E aí isso acaba se tornando extremamente preocupante para nós da classe médica. Eu tive e tenho muito medo ainda, né? Hoje eu já consigo ter um negócio que anda um pouco mais, mas ainda não anda completamente sozinho. Ele ainda depende muito de mim. Mas eu ainda tenho medo, obviamente, de me acidentar, de ter um problema de saúde, de ficar afastada há muito tempo. Na verdade, antes eu tinha mais medo. Depois dessa pandemia, gente, eu descobri que a gente precisa de tão pouco, né? Pra também viver. Eu acho que a gente descobriu muitas coisas nessa pandemia. Eu acho que uma delas foi essa. Eu tinha muito medo de me afastar tanto tempo do trabalho. Eu já tinha tirado várias vezes férias, e tiro muito férias, eu viajo muito, a cada 45 dias a gente tira 10, 15 dias de férias, ou a cada 2 meses a gente faz isso. Então eu consigo ficar um tempo longe do consultório e eu tenho essa liberdade para isso. 10, 15 dias eu sempre estou tirando. Mas eu nunca fiquei quase 3 meses, e principalmente eu nunca fiquei um mês inteiro. Desde que eu me formei, eu nunca fiquei um mês inteiro sem trabalhar como eu fiquei nesse mês de maio agora, que foi o momento mais crítico que a gente teve da pandemia aqui na minha cidade, que a gente entrou em lockdown, e aí eu resolvi, por segurança minha e da equipe, parar um mês no consultório. Mas isso foi libertador também. Como eu tinha um caixa já, né, a gente faz uma gestão legal, como eu tinha um caixa aí, eu consegui um caixa aí para ficar uns 3, 4 meses tranquilo. Só que a gente tem essa crença limitante. Poxa, será que eu vou conseguir ficar sem trabalhar tanto tempo, né? Então, para que a gente não tenha esse medo, por mais que ele nem sempre seja totalmente real, mas por mais que a gente não tenha esse medo de ficar tanto tempo sem trabalhar e sem rendimento, a gente precisa criar algo que possa faturar por nós, mesmo na nossa ausência. Então, essa live de hoje, ela é uma live provocativa mesmo, para que quem está aqui, ou os colegas que vão assistir depois, pensem se dentro da sua especialidade existe algo, ou alguém que já faça, né? Às vezes você não consegue mentalizar nada, mas aí você conhece algum colega que já faz isso. Poxa, o fulano tem uma máquina tal, ele tem uma tecnologia tal, ele tem uma máquina de exame tal, de repente eu posso fazer semelhante. Ou você começar a pesquisar no seu mercado algo que possa ajudar a aumentar o seu faturamento. Ou aumentar o ticket médio do seu consultório. Ou aumentar como você pode escalar dentro de alguém trabalhando junto com você. Então é uma live provocativa mesmo para vocês pensarem. Essa semana eu tive, essa semana mesmo, eu tive uma live muito legal na quarta-feira, ela ainda tá aqui no IGTV, se vocês quiserem assistir, vale a pena. Com um colega que é um empreendedor nato, assim, em 2 anos de carreira pós-residência, ele criou uma clínica com mais de 50 funcionários e vários outros médicos agregados. E ele escalou o negócio dele de uma forma muito grande. E é muito legal quando a gente escuta essas histórias, porque são histórias que nos inspiram. E são histórias que mostram que é possível você escalar o seu negócio. Que é possível você não depender só da sua força de trabalho. Janete, dá trabalho? Dá. Nada na vida vem de graça. Nada. Você não chegou aqui onde você chegou agora, você não se tornou médico do dia para noite. Você trabalhou, você ralou, você estudou para vestibular, talvez não tenha passado de primeira, você fez 6 anos de faculdade, depois você estudou para residência, talvez você também não tenha passado de primeira, depois você fez 2 ou 3 anos de residência, se você fez uma subespecialização, você fez mais ou 2, 3 anos de residência como eu fiz. Então assim, só a minha formação são 11 anos. Então não é de graça, não foi fácil. Escalar um negócio também não é fácil, mas é possível. É possível. Se alguém faz, você também pode fazer. Então, sempre a gente tem que imaginar o que as pessoas de sucesso estão fazendo de diferente, que a gente pode fazer igual. E não ficar com essa mentalidade de, eu vou continuar do jeito que eu tô aqui, porque eu tô bem, eu tô na minha zona de conforto, eu tô tranquila. Enquanto você pensar assim, infelizmente, você vai continuar. Ou felizmente, de repente, você tá feliz com o que você tem, né? Mas se não está, se você está aqui nesse canal, provavelmente você não está feliz com o que você tem hoje. Ou você quer pelo menos melhorar. Então, se você não está feliz, você tem que fazer algo diferente.
E essa é uma grande possibilidade. E às vezes muitos colegas não se atentam para isso. Eu assisti uma vez uma aula de neuromarketing e ele disse o seguinte, e isso é muito verdade. Nós, seres humanos, nós somos muito apegados a uma instituição de lar. Então a gente tem uma necessidade de ter algo nosso, de imóvel. Por isso o sonho da casa própria, né? Por isso o sonho da gente ter um local para ficar. E por isso o sonho de muitos médicos de terem o seu próprio consultório, de terem o seu próprio espaço, de terem a sua própria clínica. Então isso é muito forte no ser humano. Quando você analisa a ponto de vista financeiro, nem sempre isso é viável. Mas do ponto de vista sentimental, é o que se quer. Normalmente é o que se quer. Durante muito tempo é o sonho de muitos colegas. Você quer a sua clínica, você quer comprar o seu consultório, você quer comprar o terreno, você quer comprar a sua casa. Mas se você pensar racionalmente, se você estiver guardando esse dinheiro para isso, se você quiser pensar racionalmente, eu te aconselho a você investir em algo que vai te trazer ativos, que vai te trazer pacientes. Pensem nisso. Por que eu tô falando isso? Ah, Janete, mas você fez isso? Fiz. Até hoje eu não tenho minha clínica própria. Ainda é um sonho, mas eu ainda tenho espaço alugado. É um bom espaço alugado, mas ainda é alugado. Quem sabe um dia eu consiga comprar minha clínica, consultório. Não consultório, minha clínica. Mas o fato é que hoje, tudo que eu tinha, eu preferia investir em máquinas. Então hoje eu tenho mais de 1 milhão de máquinas no meu consultório. Eu poderia ter investido numa casa e ter ficado lá parado? Poderia. Só que eu estaria hoje dependendo só da minha força de trabalho. Só do que eu consulto e do que eu opero. E hoje não. Hoje a minha clínica, ela já anda 40% com as pernas sozinha dela. Então, por mais que eu não esteja lá, quando eu estou operando, tem gente na minha clínica fazendo procedimento. Isso me gera um ativo. Então, eu estou muito feliz com o que eu consegui até hoje. E obviamente, esse canal aqui, como eu sou médica como vocês, ele é para passar as minhas experiências para vocês. Pode ser que não faça sentido para alguns, pode. Mas para outros que de repente estão nessa dúvida, estão pensando nessa possibilidade, é um caminho. É um caminho que eu já fiz e que deu certo. Outros eu fiz e não deu certo e trago para vocês também. Para que vocês aprendam com os meus erros. E eu acho que isso é legal, essa troca. Se alguém teve erro também quer colocar aqui, pode colocar. Assim como se teve acerto também. Porque eu acho que o legal desse canal é essa troca. Ninguém é dono da verdade. Eu não sou dona da verdade aqui. O que eu tô falando foi as experiências que eu tive e o quanto isso me traz de rentabilidade hoje. Se eu tivesse pego esse mesmo dinheiro lá atrás e tivesse comprado uma sala de consultório, como eu tive o desejo em algum momento de fazer, mas aí parando para pensar eu disse, não, mas a minha sala de consultório, meu dinheiro vai ficar lá parado. O que eu vou fazer com essa sala depois? Nada. Não, eu vou comprar laser. Então, enquanto eu não tiver todas as tecnologias que eu quero ter, e ainda faltam algumas para que eu consiga alcançar o que eu quero ter, eu não vou comprar sala ainda. Primeiro eu vou comprar todos os lasers que eu preciso. Depois eu invisto em um consultório, uma clínica, enfim. Então é isso. A Norte Medical Laser colocou aqui, não colocar todos os recursos no mesmo local, exatamente, né? Quando você, muitas vezes um prédio comercial, uma sala, um consultório, uma clínica, ela é muito cara e você pega todos os recursos que você tem, que você guardou ali anos, e você paga, às vezes, até à vista. É legal pagar à vista, você não fica endividado. E o teu dinheiro vai embora. Fica ali na casa preso, bonitinho, né? Não sai dali. Ah, mas é um investimento. Daqui a 30 anos você vai vender e vai ganhar X. Ok, daqui a 30 anos. Até lá você vai ter que construir tudo de novo. E ficar ali trabalhando suas 14, 16 horas por dia para você conseguir juntar novamente aquele dinheiro que você acabou colocando ali, né? E a Ana falou, aprender com as experiências, exatamente. Então, como eu falei, aqui eu tô para passar as minhas experiências para vocês. Se fizer sentido, legal, estamos aqui para dividir. Se não fizer sentido, cada um sabe o caminho que deve seguir. Mas a minha experiência com tecnologias, com investimento em coisas que possam me trazer ativos foi muito positiva. Então, eu tô trazendo isso para vocês, tá? E a Norte Medical falou, e sair da zona de conforto, exatamente. Então, sair dessa inércia de ficar só atendendo um consultório, um paciente atrás do outro. Gente, isso é ruim? Não, eu amo fazer consultório. Não tem coisa que eu mais adoro do que fazer consultório. Além de operar, eu também adoro operar. Mas eu amo fazer consultório. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de conversar com pacientes, eu gosto de estar ali, né, no dia a dia, lidando com eles. Isso para mim me dá um prazer enorme. Mas óbvio que, se a gente não consegue também
fazer com que o nosso negócio seja autogerenciável, a gente se frustra, porque a gente só vê o trabalho e não vê o retorno. Então é isso que eu queria passar aqui para vocês nessa live de hoje, uma live extra de sábado, porque ontem eu não consegui fazer live, nem anteontem, mas aí eu vou compensar agora esse final de semana, eu vou fazer live hoje, vou fazer amanhã. E olha, gente, eu quero dizer aqui para vocês que a Semana da Gestão Médica já está com as inscrições abertas. Começa nesta segunda-feira, então não percam, porque vai ser muito legal. Hoje eu passei o dia trabalhando na Semana da Gestão Médica, são assim, tem aulas maravilhosas. Então se inscrevam aqui no link da bio no canal. Vai ser na segunda, na quarta, na sexta e no sábado. Vão ser 4 aulas que vale muito a pena vocês assistirem, tá? Então eu aguardo vocês na segunda-feira na Semana da Gestão Médica. Fiquem com Deus, boa noite.